Feliz sábado aos nossos irmãos. Uma alegria, né, poder estarmos na casa do Senhor neste sábado. E vamos louvar o nosso Deus cantando o hino número 35. Agora vamos cantar o hino número 10. O Senhor está aqui. Vigiar
Para darmos continuidade à programação, vamos cantar um introito, em pé. Santo Espírito. Pentecostes fez brilhar no
petição, algo que você quer apresentar ao Senhor, e também todos os seus agradecimentos por tudo que Deus tem feito por você. Esse é o momento, né, de nós nos prostrarmos diante dele e apresentarmos a ele as nossas petições e nossa gratidão. Aqueles que podem, vamos nos ajoelhar. Santo Deus e poderoso Pai eterno, nós bendizemos o Teu nome que é excelso, ó Deus. Glorificamos o Senhor, ó Pai querido, porque Tu és Deus e nós somos dependentes de Ti, Paizinho. Aqui estamos como Teu povo, como Tua igreja, prostrados aos Teus pés, Senhor, para apresentar a Ti, ó Deus querido, as nossas necessidades. Contempla, Senhor, sonda os corações, Senhor, aqueles que estão com o coração abatido, entristecido, talvez duvidoso, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Cada um veio aqui, Senhor, e tem algo a te pedir, a apresentar a Ti, a colocar diante do Teu altar, Senhor. E nós queremos também apresentar as nossas misérias diante de Ti, pedindo que nos ajude, ó Deus, a andarmos segundo a Tua vontade em Cristo Jesus. Pai bendito, recebe também diante do Teu trono de graça, Pai, a gratidão que temos, ó Pai querido, pelo dom da vida, pela nossa salvação, porque o Senhor tem provido as nossas necessidades e o Senhor tem cuidado de nós e dispensado a sua atenção ao Teu povo na terra, Pai. Nós te louvamos por isso, Paizinho. Pedimos, ó Deus querido, que este culto que nós viemos apresentar ao Senhor, te entregar, Senhor, lhe seja um culto agradável, um culto que lhe cheire bem, ó Deus querido, as tuas narinas, e que o Senhor possa recebê-lo, ó Pai querido, com santidade diante da tua presença. Pai bendito, recebe-nos diante de Ti. Nós somos a oferta que viemos apresentar ao Senhor e pedimos que nos ajude na caminhada até que o Senhor volte. Senhor, nós sabemos que Tu estás conosco, mas nós queremos que o Senhor esteja em nós, ó Deus. Nos capacite, nos ajude na caminhada, nos guie, Senhor, pelos desertos da vida e em todos os caminhos que precisamos ir, que o Senhor esteja conosco e que as pessoas vejam o Senhor em nós. Fica conosco, Paizinho amado. Recebe, Senhor, toda a nossa gratidão. Recebe toda a nossa adoração e a oferta que apresentamos a Ti neste culto, para a honra, glória e o louvor do Teu santo nome. Este nome precioso, o nome de Jesus. Amém. Tudo na vida estava correndo muito bem. Eu estava realizando o sonho de fazer a faculdade de teologia no NASP e minha mulher trabalhando como médica anestesista em alguns hospitais da região. Em outubro de 2018, no dia do médico, Raquel estava muito feliz e enviou mensagens a todos os seus amigos médicos. Após o plantão de 24 horas, Raquel fez o percurso de todos os dias na rodovia que liga a cidade de Limeira a de Cosmópolis, em São Paulo. Naquele momento, eu recebi uma ligação do celular da minha esposa. Era alguém avisando que a dona daquele celular havia sofrido um acidente próximo a Cosmópolis. Imediatamente me dirigi para lá e vi que a rodovia estava interditada nos dois sentidos.
Assim que cheguei ao local, tive informações de que Raquel estava gravemente ferida e que havia sido levada de helicóptero para o hospital de Sumaré. Ao ver o carro completamente destruído, eu senti uma angústia profunda e o desespero tomou conta da minha mente. Apressadamente fui até o hospital de Sumaré e lá recebi a notícia mais triste da minha vida. Me doeu muito quando eu recebi da médica que estava no centro cirúrgico um saco plástico contendo os pertences da minha esposa. Ao me entregar também a aliança, ela me disse que talvez Raquel não resistisse. A partir desse momento, a notícia do acidente se espalhou por toda a região e uma corrente de oração se formou no Brasil e em vários lugares do mundo. A cirurgia durou cerca de 10 horas e grande parte desse tempo foi gasto na reconstrução de sua face esquerda. Um amigo neurocirurgião que estava na sala de cirurgia acompanhando os procedimentos nos informou que a cirurgia havia sido bem sucedida, mas que seu estado de saúde era crítico, com fraturas múltiplas pelo corpo, fratura de coluna, clavícula, costela, e um corte gigante na cabeça provocado pelo afundamento do teto do carro. Pouco a pouco, o estado de saúde de Raquel foi se estabilizando, mas infelizmente um diagnóstico médico apontava que ela viveria em estado vegetativo. Naquele momento de muita dor e tristeza, eu recebi a visita do pastor Dini, que veio para ungir a minha esposa. Além de entregá-la nas mãos de Deus, ele suplicou que se realizasse ali um grande milagre. Ainda sobre o acidente, quando os paramédicos chegaram para atender Raquel, esmagada pelas ferragens do carro, vendo que os 2 pulmões estavam perfurados, eles concluíram que não havia mais nada a fazer. Mas antes de chamarem o IML, algo extraordinário aconteceu. Raquel teve um grande espasmo e o corpo dela se mexeu. Em seguida eles gritaram: "Ela está viva!" E a partir daí, toda a equipe se mobilizou para tirá-la de dentro do veículo. Ali aconteceu o grande milagre na vida da minha esposa. Para mim, Deus, o dono da vida, naquele momento, assumiu o controle da situação e disse: "Respira, Raquel." Depois de 45 dias do acidente, ela recebeu alta para seguir com o tratamento em casa. Hoje já estou formado e trabalho como professor de ensino religioso na Escola Adventista de Bragança Paulista, e Raquel já voltou a trabalhar em alguns hospitais como anestesista. Ao fazer uma visita à base de operações da Polícia Militar em Campinas, conhecemos a equipe de resgate que prestou os primeiros atendimentos e a levou para o hospital. Para completar as bênçãos de Deus, um ano depois, Raquel ficou grávida e isso encheu o nosso lar de alegria. Nosso pequeno Benjamin está com 1 ano e 4 meses de idade e ele é para nós a demonstração do grande milagre de Deus em nossa vida. Provai e vede. O dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente.
Querido Pai Celestial, toda honra, toda glória, todo louvor e toda gratidão a Ti por nos aceitarmos como filhos através de Cristo Jesus. Senhor, receba esses dízimos, também as ofertas que aqui foram colocadas no Teu altar, como gratidão a Ti por Teu infinito amor, bondade e misericórdia. Santifica as famílias, os doadores, aqueles que não puderam doar hoje, sejam ricamente abençoados por Ti. Fica conosco, nos dê o Espírito Santo nos momentos que seguem. Surunja o Teu servo com a palavra para alimentar o Teu povo. Fica conosco até a Tua breve volta. É no nome santo de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Feliz sábado! Tudo bem com vocês, crianças? Bom, vocês estão aqui porque vocês vão assistir bem de pertinho a apresentação que nós vamos fazer agora. Nosso momento de adoração hoje vai ser a nossa apresentação do 14º sábado. Como de costume, né? A gente sabe que todo fim de trimestre o departamento infantil apresenta um pouquinho de tudo que eles estudam lá nas classes de escola sabatina, as histórias, os informativos, quantos versos da Bíblia eles aprendem. Então, hoje vai ser o momento deles apresentarem um pouquinho o que nós estudamos e aprendemos durante todo esse trimestre. Bom, vocês sabem que esse trimestre, as nossas ofertas do 13º sábado, 14º, né, hoje, estão indo para a Letônia. E se você não conhece muito sobre esse país, a nossa apresentação é exatamente para isso, para que você conheça um pouquinho mais sobre esse país. Então a gente vai soltar um videozinho agora, que vai falar um pouquinho mais sobre a Letônia. Marija e Igor da Letônia. Essa é Marija. Marija mora na Letônia, um país muito longe daqui. Marija ajuda a mamãe a arrumar pacotes de framboesa. Que delícia! Você gosta de framboesa? É uma frutinha vermelha, pequena, parece um pouco com morango. Marija gosta de comer framboesas e gosta de passar no pão a geleia da framboesa. A Letônia é um país onde faz muito frio. Faz tanto frio que cai neve do céu. Por isso, a casa onde Marija mora é assim, com um telhado bem reto. Assim a neve que cai não fica parada em cima da casa. Quando está no inverno, Marija pode brincar na neve. Sabe o que ela mais gosta de fazer? Esquiar. E para não congelar lá na neve, Marija coloca muitas roupas quentinhas. Luvas, cachecol, chapéu, jaqueta e botas. Marija sabe que é Jesus quem nos dá a família, as frutas, a neve e as roupas quentinhas. Marija tem um amigo. Esse amigo se chama Igor e ele não conhece Jesus. Vamos fazer nossa ofertinha? E assim Igor vai aprender sobre Jesus e sobre as lindas histórias da Bíblia. Então a Marija, que apareceu aqui nesse vídeo para vocês, já é uma personagem conhecida das nossas crianças, porque todo trimestre, a cada sábado, nós ouvimos as histórias de Marija e como ela vive lá na Letônia, e como é a vida deles, a cultura, as características. Então agora nós vamos falar um pouquinho mais desse país
simples, as crianças até conseguiram pintar a bandeira lá embaixo nas classes. Uma característica super interessante da Letônia é que ela é o segundo país com a maior quantidade de pessoas altas que tem lá. Então o Renan, o altão da nossa igreja aqui, está representando a bandeira da Letônia, que as crianças desenharam e pintaram lá na classe, e representando que lá a gente tem muitas pessoas altas, é uma característica das pessoas lá da Letônia. Outra característica muito interessante que tem lá é que na região lá da Letônia existem muitos ninhos de cegonhas. As pessoas de lá gostam muito desse animal. As cegonhas fazem ninhos por toda parte, nas chaminés das casas, nos postes, nos telhados, e os moradores gostam muito dessa ave. Outra característica bem legal, e que mostrou no vídeo também lá como a Marija lida com essa característica do país dela, é o frio. Lá na Letônia neva, e é muito frio, então as pessoas têm que ficar muito agasalhadas. Usar botas, luvas, cachecol. E olha como ficam as casas, a rua, as árvores cheias de neve. Outra característica muito interessante da Letônia também, você ligado em tecnologia, você sabia que a Letônia é o lugar certo para as pessoas que gostam de internet? Ele é um dos países com a internet mais rápida do mundo. E as redes Wi-Fi disponíveis que tem lá, na maioria dos estabelecimentos, em lugares públicos e privados, às vezes até mesmo de forma gratuita para algumas pessoas acessarem nas ruas e nos estabelecimentos. Então, se você gosta de ficar ligado aí na internet, a Letônia é um bom país para você conhecer de repente um dia. E para a gente terminar as nossas características, vocês sabiam que lá o pessoal é muito musical? Eles gostam muito de música. Eles cantam, eles tocam. E sabe uma curiosidade também? Que muitos lá, moradores da Letônia, eles fazem instrumentos musicais com materiais recicláveis para tocar. Então eles são muito musicais. Bom, falando em música, as crianças gostam muito de música, né? Então, para a gente terminar essa apresentação muito linda, nós temos que irradiar a mensagem de Jesus, não só na Letônia, com as nossas ofertas que esse trimestre vai levar lá para a Letônia, mas para todos os lugares que nós passarmos, nós temos que ser raios brilhantes de Jesus, levando a mensagem dele para todos os lugares. Por isso agora eu quero convidar todas as crianças para vir aqui na frente, para a gente terminar cantando essa música muito bonita para todos vocês.
oração. Ó, nós temos um desenho aqui, se vocês quiserem pegar, tá bom? Isso foi um pouquinho que eles aprenderam lá nas classes. A gente agradece o apoio dos pais e pede a colaboração de vocês para que vocês estudem as lições diariamente, em casa, durante todo o trimestre. Ajudem eles com os versinhos, porque isso a gente trabalha lá embaixo e com certeza nós teremos resultados para o céu trabalhando com essas crianças. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Estava vendo esse testemunho que vocês viram aí agora mesmo no Provai Verde. Conheci esse casal quando fui comportar em Bragança Paulista. E o marido dela, né, que agora é pastor, me mostrou as fotos do acidente assim, que tinha acabado de acontecer. Foi um milagre. Um milagre. Ela perdeu o couro cabeludo assim, essa parte tinha levantado assim, sabe? Então foi bem feio, não consegui nem olhar muito tempo, mas deu para ver o tamanho do milagre. Ela estava lá conversando conosco, depois voltou para a sua função médica. Foi um poderoso testemunho do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Deixa eu pegar aqui a ativar. Queridos, abra uma Bíblia, e nós vamos orar, mas abra uma Bíblia em Judas. Judas é o livro que fica antes de Apocalipse. Vamos falar com Deus. Pai amado, nós te agradecemos por essa manhã de sábado. Queremos ouvir a sua voz falando no nosso coração, nos trazendo instruções para a realidade que nós vivemos neste período. Nos encha do Espírito Santo, não permite que os nossos pensamentos vaguem para longe daquilo que o Senhor quer, que é estar atento ao que o Senhor quer nos trazer. Esconda aqui o teu servo, que realmente Cristo apareça e não humano. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Primeiro, agradeço a todos que desejaram felicitações aí. Semana eu e minha esposa fizemos aniversário, né? Primeiro ela, aí 5 dias depois eu. Ela nasceu em 24 de setembro de 1992. Depois de 5 dias, eu, no mesmo hospital, pelo mesmo médico, nasci. E Deus já conhecia todas as coisas, né? E o maior presente eu já recebi, Cristo Jesus na minha vida e aquela mulher lá que sempre me acompanha. Amados, no verso 3, que é só um capítulo de Judas, né? Diz assim, leiam comigo. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente por uma fé que uma vez foi dada e foi entregue aos santos. Sabe, queridos, eu estou com uma coisa errada. Não sei se é o microfone ligado aos outros, mas... Queridos, eu gostaria muito de estar falando aqui sobre outros assuntos. Quem sabe sobre o amor de Jesus, que eu amo falar, profecias eu amo falar. Mas não sei se você viu aqui, Judas, ele queria falar sobre o quê? Acho que é um microfone que está aqui. Judas, ele... Agora foi, né? Obrigado. Se quer melhor para mim, eu me deixo muito e eu me perco com o microfone. Não consigo nem tomar água quando estou com o microfone. Judas, ele queria falar sobre a comum salvação. É o que ele queria falar, sobre a comum salvação. Só que ele falou assim, mas eu me senti obrigado a falar com vocês
sobre temas também para defender a fé que no dia a gente crê. Eu acho que é um pouco do que eu quero falar hoje. Eu fiz umas mudanças no slide e eu acho que não salvou. Eu vou passar com o slide antigo e vai dar tudo certo, porque eu acabei de ver ali que já não tinha o verso ali. Mas vamos acompanhar comigo aqui. Mateus 24, vamos ter alguns textos base para falar sobre o que eu quero trazer nesta manhã. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até mesmo os escolhidos. Haverá falso profeta, falsa profecia. Está ruim de ouvir? Se tiver ruim, que eu estou vendo um zumbido aqui, eu troco, viu? Não tem problema não. Vamos lá. O próximo verso, Efésios, que a gente até leu. Acho que hoje, não sei se leu hoje, mas a gente leu nesse trimestre. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com as astúcias que enganam fraudulosamente. Quando eu estava no mundo, vivendo as coisas do mundo, achava que as festas, as bebidas e outras coisas que o mundo oferecia provocavam sentimentos que nada poderiam suprir. Era algo maravilhoso na minha época, eu sentia isso. Mas quando eu conhecia Cristo Jesus, eu pude provar de uma paz que nada disso me deu, em momento algum. Porém, quando nós aceitamos a Jesus, e eu acredito que vocês que estão aqui, quem sabe, estejam vivendo por essa experiência de encontrar a paz que só Jesus pode dar, coisa alguma do mundo pode dar. Há um outro risco. Satanás, quando vê que a gente não está no gelo da indiferença ou ali junto ao mundo, e estamos indo para os caminhos de Deus, ele tenta também com o fogo do fanatismo. Ou ainda, ventos de doutrinas erradas que aparecem em nosso meio. E queridos, eu quero deixar uma mensagem para nós nessa manhã. Que eu tenho certeza, se nossa fé não estiver alicerçada em Cristo Jesus, num profundo conhecimento da pessoa de Cristo, de maneira individual, e da palavra dele, nós seremos enganados. Nós seremos enganados. A menos que estejamos firmemente unidos a Cristo Jesus e em sua palavra. Porque os enganos no nosso presente século está cada vez mais forte. E de toda espécie. Hoje eu não vou poder falar de tudo. Não vou poder falar de tudo. Essa é uma palestra que eu tenho mais longa. A gente aborda vários pontos. E hoje eu vou abordar só de algumas delas. Em Romanos diz assim também: porque eu lhe dou o testemunho que tem zelo, mas não com entendimento. O zelo é importante? O que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Na carta ali, acho que se não me engano, eu não lembro qual das cartas, mas fala: sê pois zeloso e arrepende. Deus quer que nós sejamos zelosos, mas com entendimento. Isso é muito importante. Vamos agora aqui, Peço que os que têm estado em ligação com essas tolhedoras influências, que quebrem o jugo que têm longamente submetido, e erguem-se como homens livres em Cristo. Coisa alguma, senão um esforço resoluto, romperá o fascínio que sobre eles está. Há e tem havido muitos enganos em nossos dias. Só que há um problema. Quando você traz uma mensagem para alguém que está no liberalismo, ou se você traz uma outra mensagem para quem está no fanatismo, dificilmente essa pessoa que está de um lado ou outro recebe a mensagem. Porque de acordo com todo mundo é equilibrado. Todo mundo é equilibrado. Se você pensa, não, eu tenho um pensamento equilibrado, eu sei do que eu estou falando. Se o rapaz é um fanático, ou se a moça é uma fanática, ou se é uma liberal, ele está dizendo para si mesmo, na maioria das vezes, eu sou o equilibrado. Então nós temos que, nesta manhã, ter o discernimento espiritual para ouvirmos a voz do Senhor Jesus e não a nossa própria voz.
vou até abrir aqui o outro, com licença um pouquinho, como abriu o slide antigo. Eu vou estar aqui junto com o novo. Aí eu consigo também. Queridos, agora a gente vai participar de uma entrevista fantástica que me assustou muito. Quando eu vi essa entrevista, eu fiquei fortemente impressionado. E eu acredito que vocês ficarão também. Mas aqui está o convite para você chegar em casa, pegar esse livro e ler este capítulo que está em Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 54. Esse livro é muito bom. Então, é uma entrevista onde existia um casal. E este casal estava passando por experiências espirituais. Estavam acontecendo coisas diferentes, coisas que não aconteciam de maneira comum. E eles quiseram chegar até Ellen White e Tiago White para perguntar se isso que estava acontecendo com eles, se era uma experiência real ou se era algum tipo de engano. E é muito interessante essa entrevista. Eles chegam nessa entrevista e chegam lá e falam: bom, nós temos passado os seguintes eventos. Eu vou contar alguns aqui, o resto é para vocês lerem. Tá? Ele fala assim: olha, nós estávamos com a nossa igreja e foi dado pela igreja um folhetinho. Esse folhetinho falava sobre a busca pelo Espírito Santo. E nós nos reunimos com a igreja e começamos a buscar pelo Espírito Santo, usando a Bíblia, esse folheto e os testemunhos, que são os livros dados por Deus através de Ellen White. E eles começaram a estudar esses livros, buscando o quê? O Espírito Santo. Isso é algo bom? É essencial, nós precisamos fazer essa busca. E eles tiraram dias de jejum e começaram unidos, buscar em jejum e oração estas coisas. E eles viram um texto que falava da bênção que Jesus dava em certa ocasião e falava: recebei o Espírito, ali próximo ao Pentecoste, em Atos 2. E eles entenderam que era uma bênção que eles deveriam receber naquele momento. Eles buscaram aquela bênção naquele momento. E eles sentiram que em um dado momento ali a igreja recebeu essa bênção. Eles falaram que aquilo ali fez um efeito neles, não em toda a igreja, mas no casal, principalmente na mulher, e que ela sentiu um efeito fisiológico distinto, essa bênção espiritual. E que efeitos foram esses? Eles começavam a cantar de maneira ordenada, mas cantar uma música que quem dava era o Espírito Santo, de acordo com eles. Dava uma música que vinha na cabeça, ela começava a cantar, e de uma voz que, segundo especialistas, o agudo que ela alcançava e o grave que ela alcançava era anomalia, não era algo normal. E eles passaram a falar línguas também, porém outras línguas já existentes, e não línguas estranhas. E até um dado momento, olha que eu fiquei surpreso com isso, em um dado momento, eles estavam falando em línguas estranhas, eles não entendiam o que estavam falando, mas estavam falando uma língua estranha. Aí um homem polonês ouviu assim que ele estava falando: para, eu sei o que aquela mulher está falando, ela está falando na minha própria língua, de uma calamidade que está próxima a vir. Então, houve isso também. Houve também manifestações de expulsão de demônios, onde eles tinham autoridade sobre os espíritos, e os espíritos saíam ali, naquele momento também, de quem estava possuído pelo demônio. E ela fala que, eles estavam bem conscientes, eles eram estudantes da Bíblia, do Espírito de Profecia, e eles estavam conscientes de movimentos fanáticos que existiam naquela época, que tinham passado, como vocês ouviram falar, algo de história, chamado Carne Santa, onde eles recebiam o Espírito Santo, caíam no chão e tremiam. É um negócio bem feio de ver, assim, bem estranho. Então ele até falou assim, o casal falou: não é a carne santa, é algo ordenado. Não há gritaria, não há bagunça, mas todo mundo é levado a um sentimento de amor muito forte. E aí eles começam a fala outros detalhes também, que agora eu não vou poder citar aqui, porque senão fica muitas coisas. E aí eles perguntam assim: então, vocês acham, eles perguntam para Ellen White, você acha que é ou não algo de Deus? Ela falou assim: não sei dizer, não posso agora dizer, por mim mesmo. Esperar Deus falar, né, o que é ou não é. Mas eles começaram a conversar, ela começou a fazer perguntas para entender melhor, etc.
Pô, espere aqui alguns dias, vamos ver o que temos. E depois de alguns dias veio, sim, a mensagem do Senhor. Que aquilo ali não era a operação de Deus. Que aquilo ali era a operação do inimigo de Deus, que se aproveitou de falhas, defeitos de caráter, no sentido de ser diferente, querer ter algo distinto ali para se mostrar diante das pessoas, e concedeu a ela um poder, realmente, mas não vindo de Deus, para realizar essas coisas. Você pode ver ali naquele livro, nesse capítulo, essa impactante experiência. Quando eu vi isso, falei, Senhor, como estaremos livres desses enganos? Alguém que já falou em outras línguas e outro entendeu? Isso é uma experiência impactante. Então quer dizer que alguém pode ter interesses impactantes e não ser de Deus. E na verdade, daqui para frente, experiências poderosas. É nos dito também no livro Grande Conflito que curas maravilhosas serão feitas diante dos nossos olhos. Como então poderemos discernir o Espírito? Como? Depois essa mulher, ela entendi que ela tinha um dom profético, né? E aí percebeu que não era um dom profético, na verdade. Não movido por Deus. Então, queridos, nós vamos abordar alguns desses tópicos, erros que acontecem. O primeiro ponto que nós vamos falar é a respeito da oração. Oração é algo necessário? Essencial. É a respiração da alma. Um cristão que não ora, em breve irá deixar de ser cristão. Mas, se algo tão essencial, será que Satanás também não quer nos enganar com isso? Eu já participei de um movimento de oração que ensina a pessoa ali a ter uma comunhão mais profunda com Deus. É muito praticado no nosso meio, mas tem alguns perigos. E eu e minha esposa passamos por isso e vimos alguns efeitos negativos na nossa própria experiência. A primeira delas é que você é levado a buscar a resposta de Deus na Bíblia, muitas vezes de maneira aleatória. Como é isso? Você está buscando a resposta do Senhor, aí você tem que saber se você deve ir ou não para tal lugar. Aí chega que você vai escolher um texto, aí está aqui, Paulo levantou e foi. Logo, eu tenho que ir. Não é assim que a gente descobre a vontade de Deus. Não é métodos aleatórios, como jogar uma moeda para cima, cara ou coroa. Não é a melhor forma, não é a forma que Deus quer se falar conosco. Deus quer nos primeiro ensinar, guiar com certeza, mas não através dessas experiências. Eu até tenho outro capítulo que fala sobre métodos aleatórios de conhecer a vontade de Deus, onde existia um homem que era comerciante, ele jogava uma moeda para cima e dependendo ali da decisão, se era cara ou coroa, ele tomava a decisão de fazer um negócio. E ele começou a ganhar muito dinheiro com isso, porque ele orava antes, jogava, devo comprar isso aqui ou não? Ele orava, jogava a moeda e comprava ou não, segundo, e aquele foi dando certo. E a mesma entrevista, uma entrevista só que com outras pessoas foi feita, a mulher estava preocupada, e ela falou assim, não é Deus que guia dessa maneira. Pode dar certo, mas não é Deus que guia. Deus quer formar pessoas capazes de discernir a vontade dele. E não tentar descobrir de maneira experiencialista. Nós vamos abordar isso, que é uma linha tênue. Agora, ao mesmo tempo, quando você está buscando a resposta do Senhor, pode ter uma história que fala justamente aquilo que você está passando. Como eu contei aqui para você, quando estava buscando, entendendo a vontade do Senhor, para saber a respeito do chamado à teologia, eu tinha orado a Deus e falado, Senhor, eu não quero ficar longe do meu Pai. Eu contei aqui, não sei se todos lembram, eu não quero ficar longe do meu Pai, Senhor. E no outro dia, na sequência do que eu estava lendo, teve aqui, era Marcos 1:27, que falava que os discípulos receberam um chamado a serem pescadores jovens, deixando o seu barco e seu pai o seguiram. Então Deus falou claramente ali. Eu não estou falando que Deus não fala conosco, por favor. Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo. Eu só estou colocando aqui alguns pontos que têm levado muitos meses, e acreditem nisso. Talvez vocês não conheçam aqui, talvez conheçam esses tipos de busca.
mais levado ao fanatismo. Ao fanatismo. E aí vira algo difícil. O Deus me falou. Não sei se alguém chegou para você e falou assim: Deus me falou que você, ou sobre você. Já chegaram a mim e falaram isso, eu falei: bom, eu também tenho relacionamento com Deus, por que Deus me falou isso então? E aí começa a surgir como se fosse um monte de profetas na igreja, né? Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Temos que tomar cuidado, porque um profeta, um chamado de profeta é diferente. Primeiro, um profeta, quando ele recebe visões, ele não respira. Não respira. Não sei se você já viu. Existe teste, né? A gente testa os profetas. Tem uma série de estudos. Um deles é esse. Então, se você já não recebeu visões, sem respirar, talvez, e acha que é profeta, que recebe revelações de Deus, tem que tomar cuidado. Que há uma série de sequências para provar se o profeta é verdadeiro ou não. Isso é um deles. Eu falei de um. Há vários outros. Tá? Mas, no tempo do fim, nós vamos discernir, cada vez mais pela palavra, se o Espírito provém de Deus ou não. Porém, toda mentira vem com muitas coisas da verdade. Por isso nós temos que estar alicerçados na verdade. Conhecer a verdade de maneira profunda. Para conhecer, por exemplo, nesse movimento, chegou um irmão para mim muito devoto, zeloso. Ele estava vendendo as coisas dele, repartindo com várias pessoas em necessidade. E ele chegou para mim uma certa vez e falou... conversamos, ele me ajudou espiritualmente, um irmão amável, sabe, muito querido. Fiquei muito triste que algum tempo depois, uma terça-feira, ele coloca no Facebook dele: feliz sábado, irmãos. Falei: uai, o que aconteceu? Feliz sábado. Falei: ô irmão, o que está acontecendo? Hoje é terça-feira. Não, irmão, segundo o calendário, foi alterado, foi mudado. E mandou uma apostila de 200 páginas para eu ler. Não. Por que eu não li? Porque, muito boa pergunta, irmã. Por que eu não li? Naquele momento, porque a gente tem que considerar, porque às vezes a gente pode estar rejeitando a luz da verdade. Já pensou? Que risco também? Na época de 1888, Deus enviou 2 homens, James Walker, para trazer a luz da verdade sobre justiça pela fé. E a maioria do povo ali na época rejeitou. Olha que risco. Olha que risco. Como? Eu lembrei do livro Grande Conflito. Lembrei ali dos últimos 4 capítulos que estavam na minha mente. Lembrei que a disputa final ali deste tempo não é para saber se o sábado de fato é o sábado ou se não é, mas é sobre guardar ou não, obedecer ou não. Então eu entendi que aquilo ali era um fogo, um vento de doutrina. Por isso nós temos que estar alicerçados na verdade. E cuidado, queridos, porque eu lembro muito bem uma situação. Eu gosto de contar histórias. Então hoje eu vou contar a experiência. Quem sabe a experiência pode nos ensinar, ok? Outra experiência que eu vi no meio de um movimento desse de oração, com muitas coisas boas e positivas, muitas coisas boas e positivas estavam acontecendo ali. E aí eu lembro que teve um momento onde houve uma fofoca a respeito de um grupo que eu participava. E é interessante que nessa fofoca ninguém veio falar conosco, né? É isso mesmo que eu estou ouvindo, só acreditava no que os outros falavam e isso passava. E um desses líderes desse movimento de oração, não vou citar nomes, claro, recebeu de Deus uma resposta de que nós estávamos no erro. Por isso não queria nem falar conosco. Então, de acordo com a revelação dele, ele pulou por cima de Mateus 18, que nós temos de ter com nossos irmãos que estão em erro, e já entendeu que o que ele recebeu de Deus era a verdade. E eu estava clamando ao Senhor naquele momento, porque estava doendo muito o que estava passando. E eu percebi que aquele movimento, não o movimento em si, mas aquela experiência daquele homem, não estava pautada na verdade. Agora falando dos outros, agora vou falar de mim. E quando eu fazia, antes disso, quando eu fazia parte desse movimento, uma outra situação, também envolvendo situações de falácias, espalhou-se alguns boatos ali, um assunto em foco. E naquele momento, eu estava buscando, tinha um pastor que eu não concordava naquela época,
com algumas ideias, porque eu já fui para o fanatismo, irmão. Um dia eu conto essa experiência. Eu já fui para um lado mais, né? Já estive de um lado e de outro. E naquele momento, quando eu estava saindo deste lado, eu orei a Deus e falei, Senhor, e fazendo esse método de oração, né? Você vai na Bíblia, né, para entender a vontade de Deus, em sentidos específicos, e devemos fazer isso, só que temos que tomar cuidado, tá? Por favor. Um dia eu venho falar aqui sobre oração. Sabe quem eu vou pregar aqui? Quem sabe eu fale sobre isso. Eu vou orar a Deus, se eu falar sobre o outro lado também, que é muito importante. E naquele momento eu orei, Senhor, o que você pode dizer desse meu pastor? Porque eu estou achando, sabe, não concordo com as ideias dele e tal. Aí veio eu abri um texto que fala dos falsos pastores, etc. Eu entendi que Deus tinha me respondido que aquele lá era um falso pastor. Passou um tempo nessa fofoca para lá e para cá. Ele foi o único pastor que veio até mim, único. E pessoa, ele e um ancião, veio falar comigo, Mário, eu estou ouvindo vários boatos por aí. O que você disse? Quero saber mais da minha ovelha. E eu falei tudo que ele tinha para falar. Ele falou, não, se é isso, está tranquilo. Foi uma bênção, foi usado por Deus. E eu tinha entendido que ele não era o pastor de Deus. Olha que equívoco. Sendo que ele foi o que atuou de maneira mais cristã. Né? E tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado mesmo nesse sentido. Devemos buscar entender a vontade do Senhor? Claro. Deus quer falar conosco? Claro. Mas nossa experiência tem que estar pautada na verdade. É isso que nós vamos... A forma de oração de pessoas que falam assim, ó, se você não orar deste jeito, desta forma, você não vai poder ou ir para o céu, ou alcançar isso e aquilo. A Bíblia traz as formas de orar. Capítulo 11 do Caminho a Cristo, um dos capítulos mais lindos daquele livro, fala da importância da oração e como orar. Então, como não é um assunto hoje, eu não vou poder passar muito aqui. Mas eu quero mostrar para vocês aonde tudo isso começou. Quem ouviu falar aqui de Inácio de Loyola? Ali? Quem foi? Fundador do Jesuíta, exatamente. O movimento contra a reforma. Começou a reforma protestante, foi feita uma reunião por parte ali da igreja organizada deles lá na época, 1600 e pouco, né? Para fazer um movimento que combateria o avanço da reforma. E este foi Loyola. Do outro lado, Martinho Lutero. Quem conhece Martinho Lutero? Sabia que eles têm uma experiência muito semelhante? Olha só, vamos ver aqui. Primeiro, ambos tinham uma culpa e um remorso pelo pecado, de maneira muito forte na experiência. Ambos tinham, assim, carregava um senso do pecado, um remorso por ter vivido uma vida longe de Deus, de querer encontrar Deus, mas não conseguia. Ambos tinham isso. Ambos fizeram muitos esforços para se livrar disso, desse sentimento de culpa, pagando promessa. Martinho Lutero subiu as escadas lá, não lembro de um lugar. Loyola também, essa experiência profunda, tentando apagar de outras formas, né? Não da forma correta, que aceitaram o perdão de Deus, mas de forma errada, mas tentaram se livrar desse sentimento ruim. Um escolheu crer e aceitar pela fé. Ou seja, em um dado momento, alguém chegou para Lutero e falou assim: olha, pense muito menos no que você pode fazer e aceite aquilo que já foi feito por ti. Que Cristo Jesus fez por ti. E ele, naquele momento, quando ele estava subindo a escada de joelho, ele meio que, não sei se foi, parecia um trovão, algo forte, falando: meu justo viverá pela fé. E ele saiu dali assustado, foi embora. E ele compreendeu que o Senhor falou: eu perdoo as tuas iniquidades. O que ele devia fazer? Sentir. Eu quero sentir que Deus me perdoou. É isso? Devia crer. E aqui eu aproveito para contar uma outra história. Certo homem tinha tido um passado muito feio, pecados graves. E ele voltou para Deus. E ele pediu perdão para Deus. Só que ele viveu 25 anos, eu já contei essa história aqui, 25 anos da sua vida carregando aquela culpa, aquele remorso, pedindo perdão para Deus, e não tinha certeza do perdão de Deus. E ele foi também ter uma entrevista com ela. E ela recebe uma orientação minha do céu assim: irmão, desde a primeira vez que você orou por perdão,
você já estava perdoado. Só que você nos perdoou. Da mesma maneira, então, Lutero aceitou pela fé. Já Loyola não. Loyola entendeu que precisava sentir o perdão de Deus. Precisava experimentar isso de maneira palpável. Aqui mora de maneira tênue a diferença da fé e do espiritualismo, que vai ser o maior engano que a gente já está vivendo em nossos dias. Um aceitou pela fé bíblica, o outro queria a substância real, tocar a Deus de fato. E nós vamos mostrar o que isso afeta. Um buscou a sua segurança numa leitura profunda da palavra de Deus. Já o outro buscava ter o quê? Sonhos, visões e aparições, sentir a Deus, ouvir a resposta de Deus de maneiras distintas. Um falava assim: quer eu sinta, quer eu não sinta, eu creio porque Deus falou. Quer eu sinta, quer eu não sinta, eu creio porque Deus falou. O outro não, eu quero sentir. Esse trouxe um grande avanço para a verdade bíblica nos nossos dias. A seriedade com a palavra de Deus. Já o outro inventou alguns exercícios espirituais de Loyola, onde você entrava num quarto escuro, onde você tinha uma cadeira ali, você sentava e você começava a imaginar que Jesus estava ali. Você podia tocar em Jesus. Ele era uma explosão de emoções, de sentimentos. E você saía dali sentindo Jesus. Sua experiência estava pautada no sentimento. E agora eu pergunto para nós: será que quando eu estou me sentindo um pecador e eu oro, Senhor, me perdoa, quer eu sinta, quer eu não sinta, eu creio? Será que quando eu oro no nome de Jesus, eu acho que minha oração não passa no teto? Quer dizer que a minha fé pode estar alicerçada nos meus sentimentos. Porque a Bíblia é clara. Esses dias um parente meu veio falar assim, ele estava passando por uma conversão cada dia, ele falou assim: cara, eu acho que Deus não me ama. Eu falei: cara, então seus sentimentos estão falando mais alto do que a Bíblia? Porque a Bíblia diz que com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Nós vamos negar o que está escrito porque o meu sentimento não fala isso. Deu uma dura dele com muito amor e carinho. Então, muitas vezes a nossa fé é baseada nos nossos sentimentos. E a gente quer produzir fé assim. É por isso que muitas vezes a gente quer um culto com muitas músicas, luzes e etc. que atraem o quê? Os meus sentimentos. E era isso que eles faziam. Eles colocavam uma música que atraía isso, exaltava os sentimentos. E aí que era muito mais música do que palavra. Agora a gente olha para as igrejas aí fora, e até mesmo às vezes dentro da nossa igreja. Eu preguei em igrejas na comportagem, não sei, com dor de cabeça. Era uma música muito alta, muitas músicas totalmente existencialistas e emocionais. As pessoas choravam, e eu falei: cadê a palavra? Aí li um pouquinho da Bíblia e ia embora. Será que é isso? É o culto racional do que fala Romanos 12? Que devemos apresentar um culto racional ao Senhor? Nossa geração está buscando experiência e espiritualismo. Temos que tomar cuidado para não dar aquilo que eles procuram, mas dar aquilo que eles precisam. E eu vou falar para vocês através da experiência da minha esposa. Ela não veio de um berço adventista. Ela veio do mundo. Quando ela saiu das festas, de tudo que ela vivia, ela queria ficar longe disso. Quando ela chegou na igreja, ela encontrou um monte de jovem que queria estar vivendo dentro da igreja aquilo que ela vivia lá no mundo. Ela falava: mas não foi para isso aqui que eu vim, eu quero algo novo, eu quero algo, sabe? Não quero o que eu vivia mais lá. Nossas igrejas nunca poderão produzir o que o mundo produz. Se a gente quer fazer uma música que agrada os sentidos, a nossa igreja nunca vai produzir uma música como do mundo, um filme como do mundo, sensações como uma festa como do mundo. Não vai produzir, não dá. O mundo sabe agradar a carne. Agora, o que a gente quer?
Cristo Jesus e Ele crucificado. A palavra do Senhor como o alicerce da nossa fé. É isso que nós temos que buscar. É isso que eu, como jovem com 21 anos, encontrei. Um Jesus que supria as minhas necessidades. Um Cristo que era o meu guia. E a palavra que me alicerçava. E coisas do mundo, para fazer com que as coisas do mundo não me atraíssem. Não era um culto diferente que iria me segurar na igreja. Não, porque nada era igual ao que eu vivia no mundo de música e de outras coisas. Mas era o que eu encontrei em Cristo Jesus. Então, às vezes, uma tentativa de segurar a nossa juventude, que é muito importante trabalhar com a nossa juventude, a gente pode correr o risco de querer trazer coisas do mundo para dentro da nossa igreja, de ter uma experiência espiritual. Eu não vou ler aqui, mas tem uma carta, eu já estou finalizando. Tem uma carta também, do Espírito de Profecia, onde Deus traz uma luz muito importante. Ele fala assim: imediatamente antes do fechamento da porta da graça, haveria uma busca por Espírito Santo, só que um Espírito Santo falso, porque estamos buscando o Espírito Santo. E haveria barulho, música, com barulho e dança. E eles estariam buscando de maneira intensa aquilo ali. Ela fala, eram chocados, que chocavam os sentidos. E aquilo ali era chamado operação do Espírito Santo. Queria ter muito cuidado. Tem muitas pessoas se levantando hoje falando que tem revelações de Deus. E coisas que eu falei aqui, coisas assim, cara, nossa, deve ser de Deus, porque só ninguém sabia dessas coisas. Satanás, ele é astuto, irmãos. Muito astuto. Nós temos que tomar cuidado. A nossa fé precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Nós temos que aprender a provar os Espíritos para saber de onde ele é. E tomar cuidado. Vocês lembram que quando Deus apareceu para Elias, como que foi? Veio uma tempestade, veio um trovão, veio um monte de coisa. Como que foi? Depois veio uma brisa suave. E eu quero aqui trazer um alerta. Eu estava descobrindo com uma menina, eu nunca tinha pisado numa igreja pós-moderna. Muito pós-moderna. Cultura. O esforço de estudar isso bíblico e tal. E fui lá levada para a igreja. E lá na igreja, uma sala pequena, uma música muito forte, com luzes diferentes. Não estou falando que é certo e errado, depois um dia a gente discute isso, tá? Não estou falando que tudo é errado, não é isso. Estou falando do que aconteceu. Mas uma música, para mim, é errada naquele sentido. E eu provei isso no sentido, na seguinte coisa que aconteceu. Ela entrou na igreja e ela falou assim: mano, por que eu estou com vontade de dançar aqui dentro da igreja? Eu tinha acabado de pisar. Eu tinha acabado de pisar na igreja. Mas por que eu estou com vontade de dançar aqui na igreja? A gente tem que tomar cuidado. Uma coisa que a gente precisa começar a rever. Se a gente tem cumprido o que está ali no Romanos 12. Deixa eu passar aqui, eu vou ler só o último aqui. Temos que tomar cuidado, como diz 1 Coríntios 4, 6, para não ir além do que está escrito. Temos que estar. Tinha vários pontos aqui, não quero, então vou pegar só um final aqui. Gálatas. Abra a Bíblia em Gálatas, por favor. Queridos, o fruto do Espírito não é um experiencialismo. O fruto do Espírito não é um choque de sentidos. Eu não estou falando aqui que você não vai ter momentos que você vai vir à igreja e você vai sair chorando daqui porque você gostou da música, porque você gostou do que está pregando. Não é isso que eu estou falando. Uma das experiências mais lindas que eu vivi de adoração a Deus foi lá no NASP. Tinha uma orquestra maravilhosa, um louvor maravilhoso. Eu saí emocionado. E não é errado isso. Por favor, não estou falando isso. Deus ama a coisa bela e boa. Não é isso que eu estou falando. Vai ter momentos que você vai sentir a presença de Deus quando você estiver falando com Ele. Eu não estou falando que isso é errado. Mas estou falando do que está embasado a nossa experiência. Do que está embasado aqui no que eu tenho vivido. É isso que eu estou falando. E eu espero que os irmãos entendam.
Em Gálatas, e aqui a gente vai finalizar com esse texto. Abram aí comigo, Gálatas capítulo 5. Primeiro verso 16 diz assim, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne combate contra o espírito, e o espírito contra a carne. E essas se opõem uns aos outros, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, e elas são o quê? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Queridos, se alguém está falando que tem Deus, mas tem causado essas coisas na igreja, ciúmes, dissensões, brigas, falando mal de alguém. Ah, recebi uma revelação do irmão, o irmão fez isso de errado. Irmãos, não é assim que funciona na Mateus 18. Se o cara está cheio do Espírito Santo da palavra, ele vai cumprir o que está escrito na Bíblia. Ele vai seguir os preceitos bíblicos. Vamos continuar aqui. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqueles que têm uma falsa movimentação no Espírito, seja por um lado liberal, errado, ou seja por um outro lado extremamente conservador, aos dois lados tem um fanatismo, vão estar vivendo essas coisas. Às vezes com uma capa de piedade. Uma capa de piedade. Parece alguém bom, parece alguém santo. Mas não é. Quer saber como você vê muitas vezes discernir isso? Por favor, irmãos, eu não estou falando aqui que quem tem dificuldades, vou falar agora que tem dificuldades na família, não é cristão, não é isso. Mas alguém que diz ser um profeta, alguém que diz receber revelações e tem uma família desordenada, não trata bem o filho, não trata bem o marido ou a esposa, não sei se pode ser homem, pode ser mulher. O que está dizendo aqui? Os frutos da carne. E um combate contra o outro. Então, como que alguém vai operar uma coisa e operar outra? Agora, eu estava ouvindo, né? Essa mania agora dos pastores ricos. Vocês estão vendo hoje no Instagram? Os pastores, surgiu lá nos Estados Unidos, são os pastores das altas classes. E para se conformar, para poder alcançar as altas classes, eles usam Rolex, usam um carrão. Isso eu até vi num podcast esses dias, essa mesma história. Ostentando. Será que isso não pode correr risco de entrar no nosso meio? Eu tenho que tomar cuidado com isso, nós temos que tomar cuidado com isso. E foi assim que eles perceberam na Idade Média que existia um movimento que não era o correto, onde o clero se vestia com roupas valiosíssimas. Um artista fez uma gravura, colocou uma gravura na cidade de Jesus andando em cima de um burrinho, um manso e humilde Nazareno, e do outro lado colocou uma foto do clero andando em suas belas vestes, e só deixou lá, deixou a imagem falar. Alguém que diz ter o Espírito Santo precisa ter a humildade que vem do fruto do Espírito, que a gente já vê aqui agora, a gente viu a parte que ele estaria vendo caso se fosse um falso profeta. Mas olha o verso 22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Queridos, eu tentei dos dois lados advertir muito que tem caído no erro de um lado. As pessoas não reconhecem. Não existe assim, irmão, muito obrigado. Eu vou orar sobre isso. Vou pensar sobre isso. Vamos buscar juntos em Deus, então, para ser humilde. Fala, não, você está errado. É difícil advertir alguém que acha que está cheio de Deus, mas está cheio de si, na verdade. Temos que tomar muito cuidado, porque aquele que é cheio do Espírito Santo pode errar, pode cometer falhas, mas quando você chegar até ele e falar, você vai falar assim: muito obrigado, meu irmão, muito obrigado por essa repreensão, muito obrigado por essa admoestação. Eu preciso aprender, eu preciso crescer.
a gente tem que começar agora a discernir o que Jesus falou: pelos frutos os conhecereis. Se a pessoa, um dia, vendo, não quero acabar com essas histórias, peraí. Uma pessoa que eu conheço começou a ir para o fanatismo, do lado do conservadorismo, né? Então, tem dois lados, né? Os extremos são errados, né? Os extremos são errados. E ele sempre usava a Bíblia e os testemunhos para defender o que ele fazia. Eu fui falar com ele. Em nenhum momento ele falou: cara, eu vou pensar sobre isso. Eu vou orar sobre isso. Em nenhum momento, em todos os pontos, ele se auto-justificou. Eu falei: meu amigo, a Bíblia fala que na multidão de conselhos da sabedoria todo mundo está aqui, ó, tentando te ajudar. Aí, falsos conselhos e tal. Temos que tomar cuidado, irmãos. Primeiro conosco mesmo. Conosco mesmo. Que frutos eu tenho tido na minha vida? Os frutos da carne ou o fruto do Espírito Santo? Infelizmente, alguém da minha família, primeiro felizmente, ele estava no mundo, mas no mundo mesmo. E ele teve uma conversão, não foi meu primo que estava aqui, tá? Ele vai se batizar dia 14, vou para Campo Grande dia 14, a gente vai batizar ele. Mas outro parente teve uma conversão profunda e começou, sabe, ter uma experiência com Deus muito linda. Mas permitiu que algumas coisas dos frutos da carne aqui prevalecessem. E começou a então, em vez de falar assim: eu sou um pecador, eu errei mesmo, preciso melhorar, começou a justificar os seus erros. E ele começou, de uma vez lá que ele falou umas palavras feias para mim e para outras pessoas. Em vez de reconhecer, ele falou: mas Jesus falava assim dos fariseus, João Batista também. E não houve reconhecimento. Não é o Espírito Santo que está guiando quem faz isso. Quando o Espírito Santo toca o coração, vai ser que nem aconteceu com Zaqueu. Quando houve um profundo arrependimento e um reconhecimento de quem ele era e de quem Jesus é. E por isso, irmãos, coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se nós não estivermos ligados no Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, negando as coisas da carne, negando os frutos da carne e vivendo os frutos do Espírito Santo, que só Deus pode conceder esse poder, nós podemos, e não está licenciado na Bíblia, nós podemos ser levados por algum desses ventos de outro mundo. Tomemos cuidado. Como eu disse, não é um assunto que eu gosto muito de falar, eu prefiro falar sobre o amor de Deus, eu prefiro falar sobre coisas outras, mas muitas vezes, como diz Judas, vi necessário falar dessas coisas, porque estamos vivendo momentos interessantes, perigosos para a nossa fé. Então, o que eu convido a mim e aos irmãos? Leiam, busquem, clamem ao Senhor e valide a sua experiência pelo que está escrito. Um dia me perguntaram: você acha que pode ter um novo profeta na igreja? Eu acredito que pode haver, mas irmão, a gente nem faz uso do que a gente tem. O que Deus vai mandar mais luz? Tem lá 110 mil páginas, lá, às vezes cheio de poeira. Ou a gente não lê, ou a gente não vive o que lê. Eu acredito sim que pode haver manifestações proféticas no nosso meio, mas Marlon, não é minha opinião, mas perto ali durante o decreto dominical, quando não teremos acesso a essas coisas. Por enquanto, Deus deu uma enxurrada de luz, que pela graça de Deus nós temos que começar a se interessar por elas. Porque Deus mandou luz, e quando o seu povo não faz uso da luz, eles entram em trevas. E foi isso que aconteceu com os judeus. Os judeus crucificaram a Jesus, porque não aceitaram a luz da verdade. E aí, quando eles crucificaram a Jesus, eles achavam que estavam fazendo certo, sendo guiados por Deus, estavam sendo guiados pelo diabo, porque eles rejeitaram a luz que trariam conhecimento e a realidade da vida deles. Irmãos, vamos cantar um hino final que vai fazer um pedido para nós termos o Espírito Santo, que é a nossa maior necessidade. E com o Espírito Santo virá os frutos do Espírito Santo.
E busquemos isso. E depois nós vamos orar. Amados, é prometida no nosso momento que a gente vive hoje uma chuva poderosa do Espírito Santo. E aqueles que não fizerem o preparo devido não vão receber. E vão achar que os que estão recebendo são fanáticos. Mas em nome de Cristo Jesus isso não vai acontecer conosco, porque hoje nós fomos advertidos. E a partir de hoje, nessa semana, vamos começar a separar mais tempo na presença de Deus. Porque tem dois grupos. Já vamos orar. Tem dois grupos. Um grupo que está aumentando a intensidade com que passa com Cristo Jesus, lendo a sua palavra, pregando aos outros, testemunhando, está se aproximando de Jesus. E há outro grupo que está se aproximando cada vez mais dos desejos da carne. Começa a achar que aquilo ali é até espiritual. Vamos orar? Aqueles que puderem, vamos ajoelhar. Pai amado, é importante nós tratarmos desses assuntos também. E todos nós precisamos. E eu já tive na minha própria experiência, uma experiência que eu vi que foi uma bela experiência, mas não foi tua. Queremos estar alicerçados não no nosso próprio sentimento ou modo de ver, modo de sentir, modo de tocar, mas alicerçados na fé, porque o justo viverá pela fé. Amém. Há muitos erros por aí, Pai, que ensinam que nós temos que ter esse tipo de experiência sensorial, de toque, e nela embasar a nossa fé. Que se alguém só é cheio do Espírito Santo quando fala em línguas, ou quando Deus fala revelações individuais a elas, e há muitos falsos profetas por aí. Mas, Pai, queremos estar alicerçados na verdade e não ser levados pelos ventos de doutrinas
que tem batido em nosso meio, mas queremos estar alicerçados na rocha eterna que é Cristo Jesus, e nela estar seguro contra todo tipo de vento ou tempestade que vier sobre nós. Por isso, ó Pai, nos dê sim uma experiência, mas de fé. Uma experiência na palavra, uma experiência na oração, na pregação do Evangelho, no amor aos nossos semelhantes, na mudança de vida que só o Senhor pode causar dentro de nós. Mas que ficamos longe, Pai, do frio formalismo, da água fria da indiferença, mas também livres do fogo do fanatismo. E para isso, Pai, só o fruto do Espírito Santo, também controlando os desejos da carne, podemos viver uma vida que é o que o Senhor deseja e estar preparados para receber a promessa da chuva serôdia. E Pai, agora eu peço aqui por nós, que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios de amor, cheios de preocupação uns com os outros aqui, que deixemos de lado a inveja, que deixemos de lado os ciúmes, as dissensões, as facções, deixemos de lado tudo isso, Senhor, que possamos, como diz Efésios, amar ardentemente os nossos irmãos, e que isso seria uma exemplificação de que nós seríamos os teus discípulos, se amarmos uns aos outros. Nos dê um amor verdadeiro, que é capaz de considerar os outros superiores a nós mesmos. Considerar, Pai, o nosso irmão antes de nós mesmos. E é isso que nós clamamos, ó Pai, por essa igreja, para que ela seja reavivada, não por reavivamentos falsos, não por um reavivamento que não é aquilo que o Senhor trouxe para nós, mas um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. É isso que nós clamamos no nome de Cristo Jesus. Amém.